Mais um dia atrasado. São 00:30 do dia 16/11, mas esse vídeo é sobre o dia 15/11, vulgo sábado. O dia de ontem, que no caso é o dia de hoje, eu de manhã fui correndo para o tênis com o Cauê. Foi uma conversa muito boa ali. Ele me passou uma visão legal que eu realmente posso investir nessa questão dos vídeos com ele. Eu só preciso ver como que eu encaixo isso na minha rotina. É engraçado, né, cara? Porque eu tenho muitos caminhos disponíveis. Se eu fosse trabalhar com o Cauê, eu conseguiria tranquilamente tirar 10 mil por mês do salário. Mais de 10 mil, na verdade, com a parte variável, né? E é isso. Cada escolha é uma renúncia, cara. Eu tô focando em projetos mais de longo prazo. Enfim, aí eu cheguei em casa hoje. Me arrumei e fui para o teste lá do exame neurológico. E, cara, eu fiquei num misto de pensamentos, assim, porque eu fiquei nessa de, cara, e se eu ficar com e se eu tenho um QI baixo, e se eu tenho um QI alto, como que eu vou reagir a isso? E eu comecei a ver que não fazia sentido, cara, porque a resposta em qualquer um dos meios é vou dar meu melhor, sabe? E no fim tá parecendo mais uma questão de vaidade novamente, essa questão de ver a minha avaliação neurológica. Eu fiquei muito preocupado em dar um resultado, não pra dar o meu melhor, mas porque eu queria a pontuação alta hoje. Eu fiquei com essa percepção, sabe? Os testes foram bem interessantes. Eu fiz alguns exercícios lá de memorização, de lógica. E uma parte relevante é que tava com a defasagem de sono hoje. Eu dormi 6h30, 6h40 por aí. Então, era o dia mais importante possível para eu dormir bem e eu dormi mal. Isso possivelmente diminuiu minha pontuação, uns 10%, acredito eu. Mas é isso, cara. Eu reparei que tinha alguns momentos que eu me esgotava, assim, que eu ficava cansado no meio do teste. E eu via a relação com o sono ali, eu via. Mas, enfim, foi o que foi. Eu só posso fazer novamente daqui a 2 anos. 1 ano, quer dizer, porque eu já aprendi os padrões, então eu ficaria aviesado de fazer o teste de novo. E, enfim, a grande questão é que eu preciso interpretar essa questão, cara, como uma resposta realmente a... Poxa. Uma resposta a... Nada. Eu vou entender melhor como que eu funciono em termos neurológicos, mas isso deve ser usado como uma ferramenta, cara. Deve ser usado como uma ferramenta pra dar meu melhor e não por vaidade. Poxa, eu sou muito vaidoso, cara. Mas enfim, eu fiz o teste, eu fui bem acima da média no teste, pelo que ela me falou. Teve um teste que eu gabaritei tudo. Não, que eu só não gabaritei tudo por uma questão. Ela falou que nunca ninguém fez aquilo ali. Quer dizer, nunca ninguém gabaritou. Eu não gabaritei por uma questão. Então, talvez alguém tenha feito mesmo, mas... Enfim, dá pra ver que eu provavelmente vou ter um resultado bom, assim, mas... Ainda assim eu fico nessa, cara. Do que adianta isso, sabe? Só me parece vaidade, realmente. Mas enfim. Deu certo, eu fiz o teste. E eu tive uma conclusão interessante hoje, pensando assim que uma pessoa ser 10% inteligente mais que outra tem um efeito, poxa, milhares de vezes maior em termos de impacto, porque é um efeito composto, né? 10% a mais de inteligência todos os dias, ou seja, tudo vai ser feito no mínimo 10% melhor e vai se acumulando, né? Então é um baita juro composto, cara. Não dá pra comparar. E isso é meio assombroso, porque tem pessoas que, cara, só são burras e não tem muito o que fazer. Elas têm a inteligência meio que ceifa, sabe? Ceifa o destino delas. Não é legal pensar isso, né, cara?
E aí eu fico nessa de, cara, o quanto que... Nossa, é assombroso, porque eu certamente tenho inteligência acima da média, assim, isso é óbvio. Mas eu vejo tantos problemas na forma como eu penso, cara, em limitações. Imagina do brasileiro médio, assim, cara, que não teve educação, as oportunidades que eu tive na vida, que não teve, sei lá, até questão nutricional pra se desenvolver, enfim. Mas enfim. Eu não sei. No fim eu sou grato porque eu não acho que eu vou ser um cara com QI alto assim. Porque seria contraintuitivo. A tendência é que se eu tivesse o QI muito alto, eu ia contrabalancear isso em alguns outros pontos. E eu não tenho isso na prática, assim. Eu sou uma pessoa sociável, eu consigo fazer amigos com facilidade, não tenho problemas nesse quesito. Mas, cara, ainda assim eu consigo ver um desperdício claro do meu potencial, cara. É bizarro isso, é bizarro. Mas eu sou muito, muito privilegiado. É uma graça, é um presente merecido. Ter a cabeça que eu tenho, sabe? Mas ainda assim sou muito problemático. Mas enfim, foi isso a reflexão. E aí eu cheguei em casa e eu fiquei refletindo sobre o meu debate com o Cauê. Conversei com um amigo sobre, enfim. E a parada do debate foi o momento em que o Cauê disse que a forma mais eficiente de viver a vida seria o hedonismo, já que a vida não tem sentido, então você maximiza a sua felicidade. Óbvio que a felicidade é colocada de uma forma ampla, né? Mas aí eu fico eu não consegui rebater essa ideia tão bem assim. Porque parece que realmente, talvez dentro da questão que não existe sentido e isso é tudo um absurdo, não tem muito o que fazer. Você vai criar o teu próprio sentido e é isso, mas eu sinto uma falta de coerência nisso, cara. Porque você mina a ideia de autodesenvolvimento, né? É um dilema que eu preciso resolver. E aí eu comecei a ver uns vídeos hoje. Eu entrei na comunidade de um cara chamado Dr. Romulo, mandei mensagem lá. E eu vou esperar ver o que o pessoal me fala sobre isso, pra ver se me dá algo norte. Porque, pra mim, o hedonismo só é vazio. Eu não consigo ver uma... Tudo bem que é um cálculo hedônico, o cara vai considerar o longo prazo, curto prazo, a forma como ele vai receber o prazer. Porque não vai ser algo que, evidentemente, vai gerar um peso na consciência, mas... Até pra ser questão de maior, melhor, ter um peso na consciência já implica um fator de bondade. Isso pra mim não encaixa. Mas, enfim... O podcast não tá performando tão bem assim, tá com 3.000 views e 500. Ainda vou divulgar, claro, mas... Vamos ver o que sai. Vamos ver o que sai. Agora eu vou dormir porque eu ferrei meu sono hoje, segundo dia seguido, vou acordar cedo amanhã. E amanhã eu vou dormir mais cedo ainda porque eu decidi de última hora viajar pra Aparecida na segunda-feira e ter uma aventura lá com os meninos. Então vamos ver como é que vai ser. Valeu!